Oi, gente. O nosso trabalho é sobre negociações relativas ao desarmamento nuclear, o caso das Ilhas Marshall, Reino Unido, Paquistão e Índia. O nosso trabalho foi inspirado no artigo do Rafael Zelisco Barreto, chamado Quando um não sabe, dois não litigam, o caso das Ilhas Marshall contra os estados detentores de armas nucleares. Bom, primeiramente é necessário explicar o que são as Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall é um país na Micronésia composta por 29 atóis e 5 ilhas, com cerca de 181 quilômetros quadrados, com a população composta por 54,4 mil pessoas. Esse arquipélago, localizado na Oceania, teve diversos de seus atóis inabitados, porque foram utilizadas como local para testes nucleares durante a Guerra Fria, entre os anos de 1954 e 1958. Hoje pode considerar que as Ilhas Marshall têm um nível de radiação maior do que Chernobyl e Fukushima, por exemplo. Então, existem áreas lá que são totalmente inabitáveis. Agora, focando no caso mesmo, em 2014, a República das Ilhas Marshall apresentou 9 petições à Corte Internacional de Justiça, ingressadas para os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Todos esses países têm em comum, todos os países possuem armas nucleares de destruição em massa. Então, as Ilhas Marshall alegavam que era necessária a existência de uma obrigação internacional de negociar de boa fé o rumo do desarmamento nuclear. E pretendia ver que tal dever constatado pelo magistrado de Haia e devidamente imposto pelas potências armadas. Bom, no final das contas, 6 dos 9 réus não responderam à comunicação feita pelo secretariado da corte para aceitar a jurisdição de forma ad hoc, ou seja, de forma voluntária. Eles não aceitaram a jurisdição, apenas o Reino Unido, Paquistão e Índia aceitaram, então foram transformadas 3 ações judiciais. De acordo com as obrigações que os países réus haviam assumido no plano internacional, o Reino Unido violou o artigo 6 do Tratado sobre Não Proliferação de Armas Nucleares, que obriga os membros detentores de não ou tais objetos, ou seja, detentores de armas nucleares ou não detentores de armas nucleares, a negociarem esse desarmamento nuclear. Mas o Paquistão e a Índia não integravam esse TNP, então foi alegado que o dispositivo contractual que seria aplicado seria o direito consuetudinário. La decisión de la Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2016 que el caso de las Islas Marshall contra estados con armas nucleares no podrían pasar a la etapa de decisión sobre el mérito. El caso se tituló Obligaciones relativas a las negociaciones para el cese de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear. La Corte estableció un nuevo requisito para la admisión de un caso a juicio, que fue criticado por algunos expertos del derecho internacional. La decisión de la Corte Internacional fue evaluada tanto con respecto a su coherencia interna como con respecto al derecho positivo aplicable a la determinación de la competencia de la Corte y de los precedentes pertinentes. Las islas deberían haber individualizado sus quejas sobre su supuesto incumplimiento del derecho internacional por parte de los estados nucleares. Habría sido necesario que el Reino Unido, la India y Pakistán conocieran la oposición de las Islas Marshall a sus políticas nucleares para poder reaccionar ante ellas. Se concluyó que la Corte se apartó de su jurisprudencia sobre la identificación de una controversia al emitir una decisión que no respetaba el acceso a la justicia. Dentro del examen de las resoluciones de la Asamblea citadas en el caso de las Islas Marshall contra los estados con armas nucleares, podemos decir que no han sido examinadas en su totalidad por la Corte. De las 13 cápsulas operativas dirigidas a los Estados miembros, se dividen en 3 partes. 1. Reafirman la importancia del desarme nuclear. 2. Piden el establecimiento de una conferencia multilateral refiriéndose al tema sobre la base de la ONU. Y 3. Establecen el Día Internacional de la Eliminación de todas las armas nucleares. Evidentemente, la oposición de algunas potencias nucleares y sus aliados a esta oposición, a esta resolución, no se dirige al tercer punto,
sino a los dos primeros, que están interconectados y que corresponden aproximadamente a la petición de las Islas Marshall. El dato más sensible, que no fue suficientemente tenido en cuenta en la decisión, se refiere a las votaciones de resoluciones en el censo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El acta de esta votación demuestra que una oposición en la conducta de estos partidos. Se trata de una posición que satisface la jurisprudencia de la Corte, ya que se determina objetivamente y surge de manifestaciones oficiales, sin necesidad de que una de las partes sea notificada directamente por la otra. Al contrario de lo que sugiere la resolución, el cargo dentro de la Asamblea es un acto unilateral del Estado, que lo vincula siempre que genere expectativas razonables entre los demás miembros del órgano, especialmente cuando se trata de una controversia multilateral que involucra intereses colectivos como los que alegan las Islas Marshall. Bom, agora falando sobre as inconsistências internas da sentença. A gente tem o questionamento do critério de awareness, que é o reconhecimento para identificação de controvérsias internacionais. A gente tem na sentença o parágrafo 41, que ele muda as perspectivas da Corte Internacional de Justiça, em que ele também cita o parágrafo 37 da sentença, que alega que uma controvérsia é a alegação de uma parte que sofre clara oposição de outra. Para isso, para a Corte, isso é uma controvérsia. A CIG enfatiza que esse seja um critério objetivo para determinar controvérsias, e nesse caso é a especificação de disputa. Ou seja, ele pega esse conceito já que era para ser muito claro e subjetiva ele. E esse critério subjetivo envolve analisar se o réu tinha reconhecimento ou não da disputa. Ou seja, ele precisa reconhecer que é uma disputa, o que é meio contraditório também. E por essa contradição e para subjetivar um conceito que deveria ser muito claro, a nova doutrina da CIG é recebida com estranhamento e ironia pela comunidade internacional, pois abre precedente para que novas matérias não sejam julgadas. Pode passar. Bom, indo agora para o exame do Estatuto da Corte, a gente tem uma discussão da compatibilidade do novo critério de jurisdição da CIG com o artigo 38 do seu Estatuto. No Estatuto da Corte Internacional de Justiça, tem lá a Corte cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas. Dentro da sentença, eles pegam de novo esse artigo 38 para falar e vão pesar muito nessa palavra controvérsias, que eles não têm jurisdição para julgar esse caso. Argumenta-se que o artigo 38 não trata das condições de jurisdição da CIG, mas das fontes que os juízes podem usar para resolver litígios. Ou seja, porque a CIG é enorme, esse é só tipo o comecinho dela. O artigo 38 é enorme, esse é só o comecinho dele. E além disso, depois ele vai discutir sobre as fontes de direito e afins, mas é muito importante que eles pegam essa palavra controvérsias e fazem tudo isso para dizer que não tem jurisdição. E como é dito no artigo, as fontes mencionadas no artigo 38 não podem ser usadas para legislar ou reformar a estrutura da Corte. Seu papel é guiar o juiz na solução de controvérsias. O artigo 38 deve ser interpretado como um lembrete de jurisdição voluntária da Corte, e não pode ser usado para ver se ela tem jurisdição ou não. A competência para julgar os casos da Corte Internacional de Justiça é estabelecida no artigos 36 e 37, que mencionam questões e assuntos em vez de controvérsias. É uma batalha bem etimológica, que já foi usada em um outro caso também, sobre Geórgia versus Rússia, e também foi usada essa questão da etimologia de palavras. A Corte não aceitou essa briga, mas aqui ela usou dela de novo e introduziu um conceito que não estava antes. O texto argumenta que a jurisprudência do CIG não faz distinção de significativa entre esses termos, ou seja, já não existia uma distinção. Era o que era. Questões, assuntos são intercambiáveis. A CIG tem que
tem que julgar esses casos sim. Mas ela abre um novo precedente agora para não julgar esse. Discute-se a diferença entre jurisdição, poder de dizer o direito, e admissibilidade, que é a aptidão da disputa a uma disputa jurídica. O autor defende que a existência de uma disputa é uma questão de admissibilidade e não deveria impedir o julgamento de litígio. Ou seja, que se fala que existe sim a jurisdição e também a admissibilidade, ou seja, a corte pode e deve julgar essa controvérsia das Ilhas Marshall. Portanto, conclui-se que a interpretação restritiva do artigo 38 no texto desfigura o artigo 36. E para trazer o artigo 36 também aqui, fala que fica a competência da corte abrange todas as questões que as partes lhe submetem, bem como os assuntos previstos em tratados e acordos em vigor. E essa violação não está de acordo com a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, porque lá na Convenção de Viena diz bem certinho no artigo 31 que a importância do contexto do tratado, entendido como o texto integral da documentação, e seu objetivo para a interpretação de dispositivos singulares. O microfone está desligado, eu acho. Perdão, está desligado. Exame da jurisprudência específica da Corte na matéria. Sobre o critério da Aranis, o Corte Internacional de Justiça usa esse critério para determinar se há ou se existe uma controvérsia entre as partes. Esse critério de Aranis requer que um Estado esteja ciente que sua conduta foi contestada por outro Estado. Daí da posição do juiz Ronnie Brown, que é o presidente da Corte Internacional de Justiça, mesmo que ele foi contrário à expressão imposta pelo critério que diz que um Estado deve ser ciente que foi contestado, mas ele seguiu a maioria seja por uma percepção que terá uma jurisprudência na Corte Americana de Justiça. E sobre o resultado da votação também, o juiz Abraão sabe que naturalmente teve um papel muito, ou seja, desempenhou um papel muito importante nos vários julgamentos na corte. Ele também poderia ter mudado o resultado se ele tivesse seguido suas próprias convicções. Mas ele decidiu seguir a maioria. Para a análise dos casos precedentes, tipo como o caso da Nicarágua, versus Colômbia e Bélgica versus Senegal, esse critério de Aranis não foi decisivo na corte. Quer dizer, esse critério foi aplicado pelo parte do Estado e o outro Estado não foi aplicado. Então, seguido da situação sobre o caso da Bélgica ao Senegal, não era que o Senegal estava ciente ou deficiente que ele foi contestado pelo outro Estado. Mas, desde formalmente, que o Senegal foi notificado sobre um certo aspecto da legislação, isso foi aplicado para ele. Quer dizer, tem como eu digo, que a corte seja a favor dos Estados e a favor dos Estados. Se a gente tomar em conta, nesse caso,
do acorde e favorecer que outros estados que já têm no pensamento de fugir, ou seja, de evitar a jurisdição da Corte perdão, Internacional de Justiça. Bom, mais uma vez sobre a controvérsia, né, que a gente vê que é muito presente no caso, mas no geral na corte ela é um requisito fundamental para que possa decidir sobre qualquer caso. E a corte pega então uma definição onde diz que a controvérsia é uma discordância sobre ponto de fato ou de direito, um conflito de opiniões legais ou interesses, uma situação em que a alegação de uma parte sofre clara oposição de outra, ou em que os dois lados mantêm pontos de vista claramente opostos quanto ao cumprimento ou descumprimento de certas obrigações internacionais. E é praticamente a base desse caso, como a gente pode ver pela definição. Ixi, gente, peraí. Vai ter que cortar, porque eu não consigo ler. Eu não consigo ler lá em cima. Agora eu consigo. Bom, no final do caso, começa a surgir uma discussão entre os juízes, né, sobre a possibilidade de uma nova ação ser apresentada, caso não haja uma controvérsia entre as partes no momento da instituição dos procedimentos perante a corte, uma vez que as partes já estariam cientes das posições umas das outras. Isso é devidamente compreendido pelos estados vencedores. O Paquistão e o Reino Unido já emendaram assim que saiu essa possibilidade, já emendaram nas suas declarações de aceitação da jurisdição compulsória da corte, e ambos apresentaram uma cláusula excluindo a competência de Haia para disputas pré-existentes, ainda que objeto de casos novos. Essa questão da burocratização dessa controvérsia, ela não foi resolvida nesse caso, no caso das Ilhas Marshall, ela vai ser debatida mais para frente. Então, muitas pessoas falam que ela foi desnecessária exatamente pela proporção que ela foi se tomando, sendo que acabou não levando a lugar nenhum. E como conclusão, a gente vê... Peraí, tem que fechar de novo, não consigo ver. Como conclusão, a gente vê que em obrigações referentes a negociações para a cessação da corrida por armas nucleares e para o desarmamento nuclear, a Corte Internacional de Justiça, muitos dizem também, né, que não esteve à altura da expectativa que o texto de seu estatuto e os países mais fracos nela depositaram. A corte ela passou a ser evitada por muitos países em desenvolvimento, porque houve essa suspeita de que a corte favorecia sempre muito mais os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos do que qualquer outro país que estivesse como estivesse contra eles, né? E outra explicação também possível para a alternativa, né, uma explicação alternativa para o desfecho que se deu esse caso das Ilhas Marshall está no fato de que o Estado arquipélago autor ele não ingressou na corte em busca de direito seu diretamente ameaçado por conduta alheia. Então, isso pode ter o prejudicado também ao longo da decisão do caso, da decisão da corte. A gente encerra por aqui. Essa foi a nossa apresentação. A gente agradece a atenção e é isso.